Falando um pouco sobre regime de bens de casamento ou de união estável, é importante que a gente parte de uma premissa, é importante que a gente saiba que a união estável, o casamento, e quando a gente fala no regime de bens, a gente tem que pensar na união estável, no casamento, para o caso de uma separação e para o caso de falecimento. Então, o regime de bens tem uma regra específica para o caso de um falecimento ou para o caso de uma separação. Então, partindo dos regimes de bens mais conhecidos, que é a separação obrigatória de bens, separação convencional de bens, aquela separação que tu tem que no tabelionato de notas fazer um pacto antinupcial, quando tu vai habilitar o teu casamento, tu chega no cartório de registro civil para fazer a habilitação do casamento e escolhe a separação de bens, tu tens que no tabelionato fazer uma escritura pública de pacto antinupcial para dizer que tu realmente deseja casar pela separação total de bens. O que significa separação total de bens? Significa que cada um vai ser responsável e titular e proprietário do seu próprio patrimônio, podendo administrar, vender, alugar, agir da forma como quiser, independentemente da participação do outro cônjuge. O próprio nome diz separação de bens. Claro que não impede que eventualmente um dos cônjuges venha a adquirir um patrimônio em conjunto. Isso é possível. O casal, casado pela separação total de bens, vai comprar um imóvel e vai dizer que ambos estão comprando aquele imóvel e passam a ter a proporção de 50% cada um, 70-30, enfim, a decisão vai ser deles de quanto cada um vai ser dono deste imóvel. Então, na separação de bens, cada um é dono do seu próprio patrimônio. Em caso de uma separação, não vai haver a necessidade da famosa partilha de bens, porque não há necessariamente o que ser partilhado no momento em que ambos são donos do seu próprio patrimônio. Então, em caso de separação do casal, não há partilha de bens, não há a famosa meação, a metade do patrimônio, que a gente já ouviu falar esse termo meação. Então, separação de bens, cada um é dono do seu próprio patrimônio. Porém, em caso de falecimento, em caso de morte desse cônjuge ou companheiro, aí a situação muda um pouco, pois ele passa a ser herdeiro. Então, ele não é meeiro, ele não tem a metade do patrimônio, ele não tem patrimônio comum com aquele cônjuge, mas a lei garante para ele o direito à herança. Mas como assim? Ele vai participar da herança do cônjuge. Como? Concorrendo com os pais do cônjuge, se os pais do cônjuge forem vivos, ou com os filhos, se os filhos forem vivos. Como assim? Ele vai participar em uma cota parte junto com os filhos. Dou um exemplo. Esse casal, esse cônjuge que faleceu, tem um filho. Esse cônjuge que ficou vivo vai ter direito à metade da herança e esse filho à outra metade da herança. Então isso é importante que fique claro, que em caso de separação é uma regra, em caso de falecimento é outra regra. Então o regime da separação de bens, que é um regime bem interessante, justamente diante dessa independência que a gente está vivendo, da instantaneidade das relações e também dos términos das relações, das diferenças patrimoniais entre os integrantes do casal, a separação de bens tem se mostrado um regime de bens bem eficaz para esse tipo de relacionamento, mas a gente tem que ter esse cuidado de como agir, sabendo que esse cônjuge vai sim ser herdeiro em caso de um eventual falecimento do cônjuge. Como resolver essa situação? Aí é um outro assunto, a gente pode falar depois sobre testamento, que a gente pode aumentar ou diminuir a participação do cônjuge. Então, no regime da separação total de bens, o que a gente tem que se ater é esta questão que eu digo que, em caso de morte, o cônjuge é herdeiro, em caso de simples separação, e aqui simples não estou simplificando uma separação, porque é um processo muitas vezes doloroso, mas simples no sentido do processo ser mais simples, pois não há a partilha a ser feita. Então há essa questão, não há partilha em caso de separação, mas no caso de falecimento, há sim a herança
passa a ser desse cônjuge sobrevivo. Essas são o cuidado que a gente tem que ter no regime da separação total de bens, que é um regime bem interessante, como eu comentei há pouco. E aí a gente pode falar também do regime da comunhão parcial de bens. Né? Como é o regime da comunhão parcial de bens? O regime da comunhão parcial de bens é um regime legal. Se tu chegar no cartório de registro civil para fazer teu casamento e tu fores escolher qual é o regime que o cartório me oferece, vai ser comunhão parcial de bens. É o que está na prateleira, vamos dizer assim, quando tu chega no cartório de registro civil. No silêncio da tua união estável vai ser a comunhão parcial de bens. E o que é a comunhão parcial de bens? A comunhão parcial de bens, ela é a situação de que comunicam os bens havidos na constância do casamento, ou seja, tudo que foi adquirido de forma onerosa, ou seja, foi comprado, é um bem considerado comum, é de ambos. O que é havido por herança ou doação é um bem particular daquele cônjuge ou companheiro que recebeu este bem. Então, na comunhão parcial de bens, comunicam-se, ou seja, passam a ser de ambos os bens adquiridos onerosamente. Não importa quem comprou o imóvel ou quanto quem adquiriu o imóvel, com quanto adquiriu, vai ser dos dois. Neste caso, para fazer a venda do imóvel, vai haver a necessidade da anuência da venda do outro cônjuge. O outro cônjuge vai ter que assinar essa venda junto, porque é dono deste imóvel também. No caso de uma eventual separação desse casal, há sim a necessidade da partilha. Por quê? Porque esses bens foram adquiridos onerosamente por ambos. Houve a comunhão, o bem é dos dois. Então nós vamos ter que fazer o processo de partilha para partilhar o patrimônio e dizer metade fica com cada um ou dizer que bem vai para cada um dos cônjuges. Neste caso vai haver partilha. E no caso da herança, já que eu falei há pouco que a herança é diferente da separação, na comunhão parcial de bens é interessante, pois há a figura do bem particular. Então aquele cônjuge que adquiriu bens de forma gratuita, através de herança ou doação, ele recebeu uma herança, ele passa a ter bens particulares. O que são os bens particulares? São os bens que só pertencem a ele, não pertencem à companheira ou à cônjuge. E, em caso de separação, esses bens não vão ser objetos de partilha. Porém, em caso de falecimento, a companheira ou a herdeira não vai, a companheira ou a cônjuge não vai ter meação, não vai ter direito a metade desses bens particulares no caso de uma separação, pois são bens particulares. No caso de falecimento do cônjuge ou do companheiro, aí sim, aí o cônjuge ou companheiro vai sim ter direito à herança nos bens particulares, naquela proporção que eu falei em concorrência com os filhos, uma cota parte. Se tem um filho, vai ser metade para cada um. Então, o que acontece? No caso da comunhão parcial de bens, o cônjuge que ficou vivo vai sim ser meeiro, ou seja, vai ter metade dos bens adquiridos na constância daquela união ou aquele casamento, não vai ser herdeira nesses bens, vai ser meeira, vai ter metade deste patrimônio. E vai ser herdeira naqueles bens onde ela não tem meação, naqueles bens particulares. Então ela é meeira naqueles bens adquiridos na constância da união e ela passa a ser herdeira nos bens particulares. Olha que interessante. Então, nesse caso da comunhão parcial de bens, ela tem direito à meação, aquela parte que foi adquirida onerosamente, e mais uma parte lá na parte dos bens particulares. Então essa é a grande diferença da separação total de bens da comunhão parcial de bens. Quando tu fores casar ou fores ter uma união estável, é muito importante que tu te informe quanto aos regimes de bens do casamento. Quanto à separação obrigatória de bens, aí são situações em que tu casa com alguma situação de impedimento ao casamento ou suspensão. Vou te dar um exemplo. Quando tu casa tu é uma pessoa divorciada que não fez a partilha do teu primeiro casamento.
Nesse caso, se tu for constituir um novo casamento, tu é obrigado a casar pela separação obrigatória de bens. Assim não é também para as pessoas acima de 70 anos. Elas vão casar, elas vão ter que ter o regime da separação obrigatória de bens. Porém, agora elas podem, por escritura pública, acima de 70 anos, afastar, dizer que não querem casar pela separação obrigatória de bens. A separação obrigatória de bens, ela tem o princípio da separação convencional de bens. Porém, tem uma súmula que está dizendo que comunicam-se os bens adquiridos onerosamente pelo casal. Então, aqueles bens que ficar comprovado que houve esforço comum na aquisição, vão se comunicar. Mas a situação é que não há herança nesse caso, a separação obrigatória de bens, os cônjuges não são herdeiros um do outro. Então aí tem uma situação interessante para as pessoas acima de 70 anos que optam por escolher aceitar o regime da separação obrigatória de bens, pois afastam a questão da herança. Então, todos os regimes de bens são importantes, têm um porquê de existir e é importante a gente conhecer um pouquinho deles para a gente, na hora que for escolher, for ter a nossa união estável, ou for ter o casamento, a gente entender um pouquinho mais. Porque acontece muitas vezes chegar no cartório e tu não tem esse conhecimento e tu pergunta qual é o regime de bens que as pessoas costumam casar e aí tu acaba optando pela comunhão parcial de bens sem saber se realmente é o melhor regime de bens para ti. E cuidado, porque cada regime de bens tem a sua peculiaridade, tem a sua situação peculiar que a gente vai vendo até a pouco. Obrigado, tchau.